E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 10, que diz assim, ó: pois com o coração se crê para a justiça. Diga comigo, e com a boca se confessa para a salvação. Coração se crê, com a boca se faz confissão para a salvação. Pode passar? Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia, jamais, diga comigo, será envergonhado. Não há diferença, diga comigo, não há diferença entre judeus e gentios. Como assim não há diferença entre judeus e gentios? Não há diferença entre judeus e brasileiros, não há diferença entre judeus e japoneses, não há diferença entre judeus e alemães, não há diferença entre judeus e americanos, não há diferença entre judeus e africanos, não há diferença entre judeus e gentios, que são a mistura de raças. Nós somos gentios. E não há diferença entre judeus e gentios. Pois, diga comigo, o mesmo Senhor é Senhor de todos. Diga comigo em voz alta, por favor, diga, e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então agora nós vamos para alguns pontos importantes. Toda a diferença que existe, não vamos misturar algumas coisas. Quando nós falamos não há diferença entre judeus e gentios, aqui a continuação deixa claro que o Senhor é Senhor de todos e todo aquele que invocar o nome do Senhor. Com o coração se crê, diga comigo, com o coração se crê, e com a boca se crê para a justiça, e com a boca se faz declaração para salvação. Então, é importante que o que acontece muitas vezes com algumas pessoas, e é importante que a gente entenda isso, que as separações, as discriminações, aquele posicionamento de perseguidos, de injustiçados, de menos favorecidos, em Cristo não existe isso. Em Cristo não existe isso. E nós precisamos cuidado, porque a partir do momento que nós nascemos de novo, tivemos um encontro com Cristo, somos nova criatura, nós precisamos cuidado, porque a discriminação ou a separação pode primeiramente estar dentro de mim, porque se eu não me posiciono como tal, se eu não me sinto como tal, alguém igual a todos, que desfruto dos mesmos benefícios de todos, as mesmas oportunidades que todos, nós estamos falando em Cristo, tá? Nós estamos falando em Cristo.
Amém? Amém, pessoal? Então nós estamos falando em Cristo, que não há separação, não há diferença. Não há diferença alguma entre ninguém. Então, no reino de Cristo não existe negro. No reino de Cristo não existe homem ou mulher. No reino de Cristo não existe judeu ou gentio. No reino são todos iguais. E não cabe também cada um pegar esse sermão e dizer assim, é todo mundo igual. Calma, porque tem uma diferença. Também não misture tudo, porque aí existe a separação de pecado. Todos têm a mesma oportunidade, todos são iguais perante a Cristo, todo aquele que o invocar. E lembre-se que quando nós falamos de novo nascimento, nasce-se uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, andando em novidade de vida, e conversão significa mudança de direção. Amém? É importante que deixe isso bem frisado. Conversão significa mudança de direção. Não existe conversão sem mudança e não existe mudança sem conversão. Amém? Então, passa por favor. Todos vocês, Gálatas 3:26, todos vocês são filhos de Deus, diga comigo, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um só em Cristo. Amém? Vou repetir, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um só em Cristo. E aí, aonde nós precisamos, e qual é o ponto que nós precisamos trabalhar para que nós não venhamos carregar no nosso mundo, porque às vezes tem pessoas que eles estão dentro da igreja, mas ele não consegue ver essa diferença em Cristo. Ele diz, eu sou pobre, eu sou escravo, eu sou discriminado, eu sou negro, porque eu não sou judeu, é porque eu sou de uma outra origem, eu sou de família tal, eu sou de família humilde, eu sou menos favorecido. Isso significa o quê? Que a própria pessoa, ela já se discrimina. E quando alguém já se discrimina, todos vão discriminá-la. Ou uma parte vão discriminá-la. Porque ela ainda não se vê igual a todos. Quem está entendendo, por favor? Ela não se vê. Porque o ponto de partida somos nós. O ponto de partida. Há pouco tempo eu disse assim para uma moça, eu atendi uma moça, e a gente atende muitas pessoas, e a gente vê as mais diversas situações e loucuras, né? E eu atendi uma moça que a sua carência era uma coisa tão absurda e tão doentia, certamente a carência afetiva, que ela, quando ela se interessava por uma pessoa, por um rapaz, então ela tinha necessidade de fazer loucuras financeiramente dizendo, para presentear a pessoa. E aí ela não media esforços, ela não media consequências para tentar agradar aquela pessoa. Porque certamente se prejudicou muito
arrebentando o seu nome, sua conta bancária, se arrebentando, porque era um meio que ela encontrava, quer dizer, a sua insegurança era tão grande que ela acreditava que a maneira que ela tinha como para agradar, para manter aquela pessoa com ela, era praticamente comprando, né? Comprando, enchendo de presentes, enchendo. E eu disse assim, nunca mais faça isso na sua vida. Porque nenhum homem vai ficar com você porque você enche ele de presente. Nenhum homem. Não pense que você vai arrumar alguém que não tem caráter, que queira, né, se beneficiar, né, da sua carência, mas com você ele não vai ficar. Ele vai te usar até quando ele puder, e quando você não puder mais satisfazê-lo, ele vai te dar um pé na bunda. Não faça isso. Aproveite a oportunidade que você está tendo, você já foi prejudicada demais. Demais. Aproveite a oportunidade que você está tendo de recomeçar a sua vida. O que acontece? Agora eu estou sabendo que ela fez de novo. Fez tudo novamente. E ela faz coisas que a prejudica, realmente, prejudica o nome, faz loucura. Loucura, é uma coisa maligna, é uma coisa satânica. Então, o que acontece com a pessoa? Se a própria pessoa, ela não se valoriza, ela não se respeita, quem vai respeitá-la? Isso é uma coisa assim, complicada da gente falar, mas a pessoa, talvez quando a gente fala, quando a pessoa está vivendo isso, a pessoa não consegue entender. Mas se a pessoa não tratar aquilo que está dentro dela, então o que acontece? Então vai ser, o problema está dentro, não está? Pode ir para onde quiser que o problema acompanha. Sempre vai ter gente que persegue, sempre vai ter gente que discrimina, sempre vai ter gente que a pessoa vai estar assim, sabe por que me trata assim? Porque eu sou negro. Sabe por que me trata assim? Porque eu sou mulher. Sabe por que me trata assim? Porque eu sou pobre. Sabe por que me trata assim? Porque eu sou... Não, e não é. Sabe por que você é tratado assim? Porque você se trata assim. Porque a partir do momento que você não se tratar assim, ninguém vai te tratar assim. A partir do momento que você se respeitar, que você se ver como uma pessoa, um só como todos, independente de quem seja, de cultura, de grau, se é escravo ou se é livre. Quando fala escravo ou livre, vamos voltar lá atrás, mas é a mesma coisa. Se você é um grande empresário, ou se você é um funcionário, não importa. Em Cristo somos um só. Com as mesmas oportunidades. Está entendendo o que eu quero dizer? Se nós não entendemos isso, o fracasso começa justamente porque o nosso fracasso, no entendimento, o fracasso em entender e viver essa fé, de saber que eu tenho as mesmas oportunidades que todos. O mesmo Deus do judeu, o mesmo Deus do empresário, o mesmo Deus do americano, o mesmo Deus que tem feito coisas extraordinárias na vida de muitos, é o meu. É o meu. E todos que o invocarem serão salvos. Todos serão salvos. E quando nós falamos de salvação, lembre-se sempre que começamos pelos benefícios da salvação, do que envolve a salvação, que está a cura, a bênção, a prosperidade, e a salvação, ela se materializa em definitivo na glória. Se estabelece em definitivo na glória. Mas começa aqui. Amém, pessoal? Então, essa libertação é importante, porque senão o que acontece? A pessoa teve uma vida lá fora, a pessoa viveu uma vida acostumado, né, infelizmente, com o mundo lá fora, com as discriminações lá fora. Talvez muitos tiveram uma vida totalmente indisciplinada, totalmente envolvido com pecado, com coisas erradas. Aí a pessoa entra, se a pessoa ele não nasce de novo, se a pessoa não se torna uma nova criatura, se ela não se liberta, ela continua dentro da igreja e se vendo como tal.
carregando um ranço do velho homem. Ah, sabe por que olha para mim? Porque eu fiz isso. Porque eu sou um ex isso. Porque eu sou um ex aquilo. Ah, porque eu sou pobre. Ah, porque eu sou humilde. Ah, porque eu sou negro. Ah, porque eu sou japonês. Ah, porque eu sou... Enfim, não importa. Ah, porque eu sou mulher. E daí? Qual o problema? Então começa a libertação, o tratamento. Às vezes a gente diz, lá me discriminam. Não, precisa entender que aqui, no seu mundo, você se discrimina. Então não é só lá. Você já se separa. Você já está fazendo parte da separação. É igual, eu acho uma coisa incrível. É uma coisa, todo mundo deveria parar e pensar assim, né? Todos nós erramos, não erramos? Podemos errar conscientemente, podemos errar inconscientemente. Tá certo? Nós podemos cometer vários erros inconscientes. Fazer besteira demais inconsciente. Não é porque eu quero, mas eu estou fazendo e eu não estou me dando conta. É mais ou menos como aquela postura que muitas pessoas adotam, né? A pessoa, ela começa a se separar, se afastar de todo mundo, e aí, como ela começa a se afastar, todo mundo também começa a se afastar. Aí o que ela fala? Está todo mundo se afastando de mim. Está todo mundo virando a cara para mim. Ninguém mais me cumprimenta, ninguém mais. E ela não entende que partiu dela. Que ela começou a se separar. Ela começou a se afastar. E automaticamente as pessoas sentem. Não é verdade? Você olha para uma pessoa, às vezes você está sempre olhando para as pessoas, olha com aquele sorriso, cumprimenta, né, com aquela simpatia, de repente você olha hoje a pessoa com a cara fechada, você olha amanhã com a pessoa com a cara fechada, você tenta cumprimentar, a pessoa não cumprimenta, você tenta cumprimentar, a pessoa não cumprimenta. Chega um momento que você já passa assim também, né? Não vai adiantar. Às vezes você até fala chamando a atenção a pessoa mal. Então você fala assim, poxa, de repente ela quer privacidade, ela quer um tempo. A pessoa começa a respeitar. Não sou obrigado a fazer com que ela faça isso, me corresponda da mesma maneira. Só que depois o que acontece com a pessoa? A pessoa diz assim, estão me discriminando, não olham para mim, não conversam, todo mundo se afastou de mim. Nós precisamos ter esse bom discernimento para entender quem somos, o que temos feito, antes de julgar alguém e dizer assim, será que eu não provoquei algo? Será que eu, talvez inconscientemente, eu já não provoquei algo ali que causou isso? É muito mais fácil a gente sempre olhar para o outro lado e dizer assim, ele está fazendo isso, mas espera aí, vamos analisar. Pode ser que, de alguma forma, eu também transferi eu me comuniquei, né, porque a gente se comunica sem falar, né? É o gesto, a postura, a atitude, a cara, o semblante. A gente se comunica. Se comunica ou não se comunica? Se eu chegar aqui e eu fizer assim, ó, eu estou me comunicando com você, eu estou comunicando que eu não estou bem. Né? Pessoa que ela anda de cabeça baixa, ombro para frente, ela está se comunicando, ela está comunicando algo ali. Tá sempre, a gente se comunica com a postura, se comunica com o semblante, se comunica com um sorriso, né? A gente está sempre se comunicando. E às vezes a gente transmite uma comunicação que não foi legal, inconsciente. E o outro já achou que aquilo realmente é com ela, é pessoal. É algo que ela tenha feito. E às vezes nem é. Eu já falei sobre isso várias vezes, gente, eu sou uma pessoa altamente pensativa. Se eu estiver muito pensativo, preocupado com alguma coisa, ou pensando, eu posso passar por você, eu olho dentro do teu olho, eu estou de olho aberto, mas eu não te vejo. Aí a pessoa cruza comigo e fala assim, que sem educação, passou por cima de mim e nem me cumprimentou. E não se trata disso. Não é verdade? Não se trata disso. Às vezes as pessoas, elas transmitem. Então, aonde eu quero chegar com isso?
que em Cristo, ninguém é diferente de ninguém. E ninguém tem mais oportunidade que ninguém. Todos são iguais. Lembre-se do vídeo que nós passamos no domingo. Quem estava aqui no domingo? Então, foi feita algumas perguntas e mostrando que algumas pessoas realmente têm mais oportunidades, são beneficiadas de alguma forma com a vida, né? Porque no vídeo que nós passamos, quem não estava aqui, por favor? Levanta a mão, por favor. Então, no vídeo que nós passamos, é uma experiência bastante interessante, um grupo, num grande campo, que supostamente seria disputada uma corrida. Então o treinador disse, aqui está $100 para o primeiro que chegar. Fileirou todo mundo, ele disse assim, mas antes de mais nada, dê um passo à frente, como é que foi a pergunta que nós fizemos? Os pais ainda são casados. 2 passos à frente. Tchum, tchum. Ok. Deu um passo à frente. Qual a outra pergunta? Qual? Está aqui? Aqui, ó. Quem cresceu com uma figura paterna em casa? Mais 2 passos à frente. Quem teve acesso à educação privada? Mais 2 passos à frente. Quem nunca teve que se preocupar com a sua conta de telefone? Mais 2 passos à frente. Porque quem não teve que se preocupar, né, significa que teve o tempo livre, a cabeça bacana, só para focar, sei lá, nos seus estudos e etc., enquanto outros tinham que batalhar para poder ajudar em casa. Então, não teve o mesmo tempo livre para poder estudar. Se nunca precisou ajudar, 2 passos à frente, se nunca precisou ajudar seus pais com as contas de casa. Se nunca teve que pensar de onde viria a sua próxima refeição. Mais 2 passos à frente, imagina onde foi parar. E aí, primeiro, essas pessoas, de alguma forma, elas tiveram benefícios, né? Só que também não foi desculpa. Não foi desculpa porque quando foi dada a largada, os que estavam atrás saíram com tanta força, com tanta determinação, com tanto foco, que já foi passando aqueles que estavam lá na frente. Porque muitos daqueles que tiveram suas vantagens, não colocaram a força devida, né? Talvez param de fazer aquilo que deveriam estar fazendo fortemente, né? Já não tem a mesma disciplina, já não tem o mesmo comprometimento, e aqueles que saíram aqui, foram passando muitos. Então, quer dizer, na verdade, existe e não existe, porque uns podem ter saído, sido altamente beneficiado, só que chega lá na frente, não coloca a força que deveria colocar, não aproveita, né, o privilégio daquela oportunidade, e outros que estão aqui vão agarrar com todas as suas forças e vão, e pode passar na frente. Alguém que estava lá atrás passa, como nós temos visto isso acontecer, né? Como nós temos visto muitas pessoas que não foram tão privilegiadas assim e avançaram e passaram à frente de muitos que foram altamente beneficiados. Então, ninguém tem desculpa, absolutamente ninguém tem desculpa. Eu posso não ter tido uma oportunidade tão grande, mas eu coloco tamanha força, me apego a Deus, busco visão, direção, sabedoria, me comprometo com aquilo que eu preciso me comprometer, ponho força, disciplina naquilo que eu preciso, como nós falamos na segunda-feira, né? O poder da oração, eu entro para aquele desafio de verdade, né? Aquele desafio para resolver, para mudar a situação, clamo de forma diferente, pago um preço intenso e eu passo. Eu vou. Por quê? Tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Se nós acreditamos nisso, então nós vamos plantar.
e começa assim, peraí, eu não sou a mesma pessoa. Uns podem ter tido mais oportunidade, mas em Cristo eu sou um só. Nós somos um só. Né? Eu posso não ter sido criado num lar com tantos benefícios como o outro, mas em Cristo eu sou um só. Nós temos as mesmas oportunidades. É mulher, é o homem, não, em Cristo nós somos um só. É judeu, é gentio, nós somos um só. É negro ou branco, ou amarelo, não sei, nós somos um só. Amém? Está entendendo o ponto central da mensagem ou não? Cuidado com o seu mundo. Porque talvez todo o preconceito está no seu mundo. Toda a discriminação está em você mesmo. Porque se você enxerga isso, certamente porque... se você muitas vezes é tratado dessa maneira, porque pode prestar atenção, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar alguns exemplos maravilhosos. Pega um negro altamente bem-sucedido na sua profissão, financeiramente, e pergunta se ele tem algum pensamento, se passa pela cabeça dele alguma coisa no sentido que alguém está olhando para ele, discriminando ele como negro. Você acha que sim ou não? Sim ou não? Com certeza não. Porque a sua capacidade fez com que ele passasse à frente de muita gente. Aliás, da maioria dos brancos e etc. Então, não existe isso. E você pode ter certeza, pode até olhar alguns com preconceito, mas se não tem preconceito dentro dele, daí, altamente bem-sucedido, pessoa vitoriosa, pessoa realizada, família, próspero. É verdade ou não é? Ele não carrega isso com ele. Talvez algum pode olhar e falar assim, ei, olha o negão, ó. Mas dentro dele, ele é um homem de sucesso. Um homem que lutou, um homem que pagou o preço. Né? Pode até alguém de fora olhar. Pode até, mas isso não existe dentro dele. Aonde vai um branco que ocupa a mesma posição, ele vai de igual para igual. Cabeça erguida, no mesmo nível. E isso serve para nós. Porque às vezes nós podemos estar dentro da igreja e se algo não estiver bem resolvido dentro de nós, então as pessoas, começa por nós, a pessoa fala assim, está olhando para mim e me tratou desse jeito porque eu fui. Eu era. Está me discriminando porque eu sou. Então, está entendendo o que eu quero dizer? Isso pode ser o passado, isso pode ser a cor, isso pode ser a raça, isso pode ser a cultura, a educação, mas a própria pessoa está se discriminando. E se isso não estiver resolvido dentro da pessoa, não vai estar fora, porque ela já se vê como alguém inferior. Ela já se vê como alguém menor. E se ela não se vê como alguém menor, ninguém verá. Ninguém a olhará dessa forma. E ainda que queira, a princípio, isso muda com a postura da pessoa. Muda ou não muda? Muda com a postura da pessoa, porque ela se respeita. Ela se respeita, ela se dá o respeito. Ela se vê como uma pessoa como outra qualquer, com as mesmas oportunidades. Em Cristo somos um só. Em Cristo somos um só, não há diferença. Amém? E grave bem o que nós estamos falando, porque nós não estamos misturando com pecado, tá? Tem uma diferença muito grande, viu? Nós estamos falando aqui de raça, de cor, de coisa, como nós estamos, está claro aqui, porque se a gente for entrar em pecado, aí o pecado nós seguimos aqui. Aí tem diferença. Aí pode ser o branco, pode ser o japonês, pode ser aí tem diferença para todo mundo. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros,
segundo a promessa. Deus retribuirá, diga comigo, a cada um conforme o seu procedimento. Diga comigo, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, a sua atitude, as suas obras. Aí, a mesma coisa, seja negro, seja mulher, seja homem, entendeu? Seja grego, seja judeu, seja gentil, todos, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Não tem discriminação igual. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são, diga comigo, egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Então, todo ser humano, independente de negro, de cor, de raça, e assim por diante, ou religião e etc. Todo ser humano. Primeiro o judeu, depois para o grego. Mas glória, diga comigo, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus, diga comigo, não há parcialidade. Em Deus não há parcialidade. Em Deus não há parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de fé e de atitudes. Vamos lá. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém, a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém, diga comigo, para adorar a Deus. Olha, um eunuco, sabe o que é um eunuco ou não? Não? Sabe o que é um eunuco? Quem não sabe o que é um eunuco? Não sabe? O eunuco era um homem castrado. Por que eles eram castrados? Para que, geralmente os reis castravam o eunuco e os colocavam como segurança do seu harém. Entendeu? Então, para que eles não tivessem desejo pelas mulheres, não se relacionassem com as mulheres, então eles eram castrados. E aqui, um etíope, um negro, e castrado. Mas esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Veio distante, de um lugar distante, de uma terra distante, com sede de Deus, com vontade de conhecer a Deus. E aí o Senhor, você vê como é, né? Um anjo diz para Filipe, pega essa estrada aqui, vá, mas tinha um propósito. Você vê que tinha um propósito nisso. De volta para casa, sentada em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Você vê que a sede dele era tão grande que ele estava lendo o livro, mas não entendia nada. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem
ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Estava falando de Jesus, né? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco, diga comigo, disse: olhe aqui a água, que me impede de ser batizado? Sabe, isso aqui eu fico encantado. Primeiro, olha como Deus trabalha, né? Como é que realmente não há separação, acepção de pessoas, né? O Senhor manda Filipe sair, entrar por uma estrada tal, que o Senhor já viu a sede que havia nesse etíope, nesse eunuco, nesse negro eunuco, de uma terra distante, e enviou Filipe, porque viu a sede que havia, a fome, ele tentando ler, ele tentando buscar. E aí Filipe vem, encosta e faz a pergunta a ele convida Filipe para a carruagem, e ali, em poucas palavras acerca de Jesus, você vê que aquele homem vem, olha uma água passando pelo caminho, e a pergunta que ele faz: que me impede de ser batizado? Eu sempre faço uma advertência acerca disso, né? Às vezes tem pessoas na igreja que ouve, nunca está preparado, nunca toma decisão. Ouviu uma vez e disse: o que me impede? Tem alguma coisa que impeça que eu seja batizado? Eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar o Senhor, eu quero fazer de Jesus o Senhor da minha vida. Isso é muito forte, sabe? É decisão, são decisões importantes que nós tomamos, e rápido, porque havia uma oportunidade aqui, e esse homem não podia deixar passar a oportunidade. E aqui mostra mais uma vez que não há acepção de pessoas. Era um negro etíope, não era judeu. Viu? Era um negro etíope, não era judeu. E não houve discriminação. Você vê o amor do Senhor, a preocupação do Senhor por esse homem. Estou terminando a leitura, vamos lá? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Graças a Deus. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Só para concluir, qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Você vê que isso era lei. Deuteronômio, tempo da lei. E para mostrar que em Cristo não há diferença, está aí. O que o eunuco tinha? Exatamente isso.
e foi recebido pelo Senhor, sem discriminação, na graça, não na lei. Pode passar? No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate-o e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, diga comigo, não chame impuro ao que Deus purificou. Você vê, observe que às vezes a pessoa, o quanto nós precisamos do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo, para entender as coisas de Deus, né? Às vezes nós passamos por essa vida tendo a oportunidade de vivermos uma história completamente diferente, uma vida completamente diferente, mas enquanto nós realmente não desenvolvemos um relacionamento de verdade com o Senhor, às vezes nós caminhamos sem entendimento de muitas coisas, olhando para as coisas com a visão errada, uma visão completamente errada, e agindo de forma, aos olhos de Cristo, completamente errada. Por isso que nós devemos buscar intensamente que o nosso entendimento, sabe, aquela oração: Senhor, abra o meu entendimento, abra a minha mente, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado, me ajude a entender o que eu não tenho entendido, me ajude, Senhor, me ajude, eu quero entender as coisas, eu não quero olhar de forma humana, religiosa. Pedro ainda olhava de forma religiosa, você vê que Jesus estava falando com ele, mas ele olhando ainda para aquilo, e mesmo Deus falando, ele olhando ainda com um olhar 100% religioso, do tempo da lei ainda, e foi preciso o Senhor falar: não chame de impuro o que Deus purificou, não é isso, se eu estou mandando é porque eu purifiquei, não chame de impuro o que eu purifiquei. Mas isso acontece, uma pessoa pode passar anos dentro da igreja e viver simplesmente de forma religiosa, cega espiritualmente, pode. Se não quiser realmente essa mudança, ela pode, completamente. Ela passa anos dentro da igreja religiosa, crítica, censuradora, porque já viu que tem pode prestar atenção, que às vezes uma pessoa, quando ela se converte, por exemplo, na doutrina, em uma doutrina de usos e costumes, ou dentro de uma doutrina rigorosa, tradicional, mas aquela disciplina é da igreja dela, não é bíblica, é da igreja dela, ela carrega aquilo pelo resto da vida. Aí ela olha para mim, ela olha para você, ela nos vê como impuros, aquela maior dificuldade. Se ela chegar aqui na igreja, ela ouvir ou uma pregação nossa, talvez ela não receba, porque ela está acostumada com um tom de religiosidade muito grande, muito... É igual a gente está vendo aí eu não tinha acompanhado a política não, mas como não acompanhei muitas coisas de perto, mas eu vi alguns vídeos do Daciolo que eu falei: gente, que vergonha. Separa as coisas, não precisa disso. Que vergonha. Gritando, glorificando e... passa um arco-íris atrás e ele, glória a Deus, e posta aquilo, para quê?
E daí? Tem muita gente que não está entendendo absolutamente nada. Mas isso é fruto da formação espiritual, da tradição religiosa. E vai carregar isso pelo resto da vida. Não vai conseguir praticar uma fé inteligente. Não vai conseguir desenvolver a mente de Cristo. Porque é só a gente estudar a mente de Cristo que você verá que Cristo era um homem extremamente inteligente, que sabia falar de tudo, de todas as coisas, um homem extremamente inteligente. Só que as pessoas, a religião coloca Cristo como um ser totalmente religioso, cego, fanático. Não, extremamente inteligente. Amém? E isso, nós devemos, Senhor, abra minha mente, abra o meu entendimento, me ajuda a enxergar de forma inteligente, conduzir minha vida de forma inteligente, porque talvez eu possa estar na igreja e eu me vejo como um separado, como um discriminado. Eu ainda estou no apartheid, né? A segregação. Esse grupo, eu sou excluído, eu faço parte daquele grupo. Espera aí, nós somos um só. Nós somos um só. O que vai nos separar é o pecado da santidade. Nós somos um só. Entendeu? Você talvez pode ter estudado mais do que eu, ok. Mas isso em Cristo não faz de você maior do que eu. Você pode ter um diploma na sua parede, mas em Cristo isso não faz de você maior do que eu. Amém? Como também nem profissionalmente também não, porque talvez, né, é igual muitos ensinam, e é muito bonito isso, que existem inteligências diferentes, sabedorias diferentes. Não é verdade? Tem pessoas que trabalham... O médico é uma sabedoria linda, mas você olha, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, esse novo mundo que nós estamos vivendo, esse mundo virtual, esse mundo, né, das redes sociais, quem criou isso? Que mente... É verdade ou não é? Seres extremamente inteligentes, você vai para um mecânico... Ele é extremamente inteligente, porque você pega aquele monte de fecinha ali, tudo, a inteligência dele é direcionada em outra área. Você vai para um pedreiro, tem sua inteligência. Você vai para um artista plástico, ele tem sua inteligência. São inteligências diferentes. É verdade ou não é? Cada um tem a sua. Tem gente que tem uma inteligência incrível, ele não estudou para algo, mas são inteligências diferentes. São pessoas extraordinárias, de uma sabedoria, de uma inteligência incrível. Então, ninguém é maior, ninguém é melhor do que ninguém. E, principalmente em Cristo, aí não há separação alguma. Amém? Então, isso é, por que essa mensagem? Porque isso existe na igreja. Isso existe na igreja, e eu posso falar porque eu sei que existe. Talvez aqui existe numa proporção menor, mas existe. Nas nossas igrejas, por exemplo, dos bairros, o que acontece? Tem gente que diz assim, eu não vou lá na igreja sede, por quê? Por que você acha? O que passa pela mente das pessoas? Por quê? Fala. Porque só tem? Porque só tem rico. Sabia? Eu não vou lá, porque lá só tem rico. Você vê, a própria pessoa, ela já se coloca numa posição desfavorável. É lamentável, mas existe. É lamentável. E nós, até conseguir realmente mudar isso na mente das pessoas, não, aqui existe um só em Cristo, todos lutando para aprender com Cristo, para desenvolver a mente de Cristo, até porque, como está aqui, ó, Romanos 12, por favor. Estou terminando, gente. Quando eu falar assim, estou terminando, vocês falam assim, fala aí. Que bom, então não vou terminar. Não, bispo, estou brincando. Não se amolde ao padrão deste mundo, diga comigo,
Lê lá de novo. Então, quem vai transformar quem aí? Você. Transformem-se. Transformem-se. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformem-se. Transformem-se. Se você não buscar essa transformação, ela não acontece. Transformem-se. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Se puder colocar a mão no seu coração, coloque. O Senhor nos traz essa mensagem para nos ajudar e nos libertar de todo e qualquer pensamento, sentimento, preconceito, separação, segregação que exista dentro de nós mesmos. Se existe dentro de mim, vai existir fora. Se existe no meu mundo, vai existir no mundo ao meu redor. Entendeu? Se existe no seu mundo, se existe dentro de você, vai existir ao seu redor. Porque ainda você carrega isso com você. Isso não pode estar mais. Nós somos um só. Nós somos de Cristo. Descendência de Abraão. Você, aqui não tem pobre, não tem rico, não tem doutor, não tem analfabeto, não tem negro, não tem branco, não tem grego, não tem gentil, não tem homem, não tem mulher. Todos somos um só em Cristo. Que coisa linda, né? Todos somos um só em Cristo. Com os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Os mesmos. Talvez como no exemplo da corrida, muitos talvez começaram um pouco atrás, não tiveram algumas oportunidades em termos, talvez escolhas que os nossos pais fizeram não foram boas. Porém, isso não é desculpa, porque eu posso agora começar a minha corrida depois e colocar tanta força, agarrando a oportunidade que Cristo está me dando, que eu passo à frente de muitos que estavam lá na frente. Muitos. Posso passar à frente de muitos que já estavam lá na frente e alcançar a recompensa. É isso que você tem que colocar dentro de você. Talvez você diz assim, eu não fui criado num lar bacana, os meus pais tiveram um casamento terrível, eu não tive boa educação, não estudei escola privada, minha casa foi um inferno, eu não tive muitas oportunidades, enfim, e aí vai, cada um com a sua. Mas você pode agora, em Cristo, você é um só. Você tem a mesma oportunidade de qualquer outro. A mesma.
Não carregue nenhum preconceito. Não carregue dentro de você nenhum tipo de discriminação. Não carregue. Primeiro, se você quer uma mudança no mundo ao seu redor, então trate o seu mundo primeiro. Arranque isso do seu mundo. Você vai dizer, isso não vai estar dentro de mim. Eu não vou me olhar como alguém menor, porque eu sou branco, sou preto, eu sou judeu, eu sou gentio, eu sou filho de pai separado, eu fui criado num lugar simples, humilde, estudei em escola pública. A gente é pobre, para com isso. Para com isso. Você é um só com Cristo. E tem as mesmas oportunidades. E tem que se ver diferente, dizer eu posso, eu sou diferente, eu tenho uma nova chance, uma nova oportunidade, porque em Cristo não há separação. Não há segregação. Nenhuma. Em Cristo, Deus me vê como vê qualquer outro. E as oportunidades são as mesmas. As mesmas. O que precisa acontecer é passar pela renovação. Sofrer a renovação da mente. Para que nós possamos experimentar e comprovar a boa, a perfeita, a agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Viu? Na sua família talvez você tenha sido discriminado, no seu bairro, na sua escola, mas agora em Cristo não. Então trate isso e seja visto se veja com outros olhos. Se alguém chegou num lugar, numa posição especial, você também pode. Se alguém tem conquistado resultados maravilhosos, você tem que colocar dentro de você que você também pode. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Então, você também pode. É se focar nas coisas certas, gastar o seu tempo com aquilo que produz, que edifica, pensar da maneira certa, falar da maneira certa e agir da maneira certa. Que como sempre combatemos, ninguém pode ter uma vida abençoada, uma vida maravilhosa, uma vida abundante pensando errado, falando errado e agindo errado. Não há a mínima possibilidade. Pensou errado, já está alimentando pensamentos, sentimentos que não deveria. Vai enviar esse tipo de mensagem para o seu corpo vai reagir dessa forma e o mundo espiritual também vai agir dessa maneira. Pensou errado, vai falar errado. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Imagine se você dizendo o tempo todo assim, eu sou discriminado, eu sou perseguido, é porque eu sou preto, é porque eu sou pobre, é porque eu sou de família humilde, porque... Então você mesmo já está se sabotando. Porque palavras têm poder. Quando você deveria dizer, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Deus é o Deus que levanta o pequeno do pó e põe assentado em mim aos príncipes. Eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Eu faço das palavras do Senhor as minhas palavras. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu vou chegar, vou atingir todos os meus objetivos. Eu vou alcançar, custe o que custar, eu vou alcançar a vida abundante, a vida maravilhosa que o Senhor Jesus conquistou na cruz para mim e por mim. Eu posso. Se tem gente alcançando, eu também posso. Essa deveria ser a palavra. Se tem gente vivendo, eu também vou viver. É verdade ou não é? Ou Deus faz separação, acepção de pessoas? Faz? Não, não faz. Então a palavra para você deve ser, se tem gente vivendo, eu também vou viver. Se tem gente conseguindo, eu também consigo. Se há pessoas conseguindo, eu também consigo. Se tem gente que pode, eu também posso. Se tem gente que chegou lá, eu também chego. É verdade ou não é? Se tem gente que chegou lá, eu também chego. Eu vou chegar. Porque a gente sabe que não é fácil para ninguém.
Mas a partir do momento que a pessoa muda o espírito, muda a fé, muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de falar e muda a sua maneira de agir, ela alcança, ela vive. E é isso que tem que entrar dentro de você. O Espírito de Deus te capacita. O Espírito de Deus te capacita. Então tome essa decisão de pensar, todas as vezes que vier esse pensamento, não estão te valorizando, estão discriminando, não, combata isso, combata, rejeita, expulsa. Não, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus, não há separação para Deus, ainda que o homem tente me desprezar, me discriminar, Deus não, e eu vou dar a volta por cima. Eu me vejo como um vencedor, eu me vejo como vitorioso, eu me vejo como eu sou. Porque se você se vê como alguém menor, então você já vai se comunicar dessa forma. Você vai transmitir essa comunicação para os outros. E automaticamente as pessoas vão ler essa informação. Lembre-se que a gente se comunica no olhar, no falar, no se portar, na postura do corpo, dos ombros, no semblante, você se comunica. O tempo todo a gente está se comunicando. A sua face, seu semblante, seu rosto, seu sorriso, ruga a testa enrugada, você está se comunicando. Você está transmitindo algo às pessoas. Amém? Amém, pessoal? Então, transmita um semblante de uma pessoa abençoada, feliz, bem-sucedida. Olha aqui para mim. Eu estava meditando a semana passada e eu me deparei com uma referência bíblica que eu particularmente gostei muito. Estava ensinando que a gente deve aprender com alguns animais, que nós deveríamos andar. Na verdade foram 4 seres, mas o primeiro foi o leão, que todos nós deveríamos andar como leão. Por que como leão? Porque lá diz isso. Porque o leão anda com uma firmeza muito grande e ele demonstra no seu andar que ele não tem medo de nada. É verdade ou não é? Já viu o andadão do leão? Aí o segundo, que nós também devemos aprender a andar, e aí esse me deu vontade de rir. Porque eu parei para prestar atenção, falei, ele é metido mesmo. Que é o galo. Já viu o galo? Estufa o peitão assim, pescoção assim. Não é? Já viu? Lembra do galo? Galão, aquele galão índio, bem bonito. Esporona E o galo realmente, ele anda com uma imponência muito grande, né? Ele anda, ele dá uns passão assim e tal. Aí tem hora que ele dá uma de câmera lenta, aí ele volta, né? E o bode também. E aí finaliza como o rei à frente do seu exército, que é o quarto. Deveríamos andar como o rei à frente do seu exército. Então, há 3 seres de andar elegante. 4 se move com o passo garboso. Fala garboso. Pois a gente, o que é garboso? Então, aí. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Espera aí, olha aí que ensinamento, meu Deus do céu. Nós vamos andar como sempre um povo amedrontado, um povo apavorado, um povo complexado. Não, como o leão, que não foge de ninguém. Volta lá, por favor. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Diga comigo, não foge de ninguém. Você acha? Anda nem com uma pose, cabeça erguida.
o galo de andar altivo. É verdade. Veio com o pescoção lá em cima e andar altivo, lá, cabeçona erguida. O bode, diga comigo, e o rei à frente do seu exército. Pô, é assim que nós devemos andar. Cabeça erguida, espírito elevado. E nós sabemos que nós, como homem de Deus, como o profeta Eliseu, que no mundo espiritual tem um exército na nossa retaguarda. Quando o homem de Deus saiu, o de olhar natural enxergou um exército dos inimigos. O homem de Deus sai, olha a mesma situação, enquanto o servo dele estava apavorado, ai meu Senhor, e agora? Não tem o que fazer. Falou, calma, Senhor, abre os olhos do menino, para que ele veja. Abra os olhos. E o texto bíblico diz que o Senhor abriu os olhos dele, e ele viu um exército gigantesco ao redor de cavalos e cavaleiros de fogo. Era muito maior o exército que estava do lado deles do que os inimigos. Nós temos um exército ao nosso redor, um exército celeste, ainda que não vê, mas está aí, está aí, amém? E nós não vamos andar como um povo complexado, um povo, né, que já, nós mesmos nos discriminando, nós mesmos nos separando, nos tratando como gente menor. O nosso mundo, nós nos enxergamos assim, como é que fora vão nos enxergar diferente? Amém? Vai andar como leão? E o galo? Como o galo anda? Como o galo anda? Hein, Tiago, como é que o galo anda? Olha lá, olha lá. Isso aí está mais para Galizé, viu? Mas Galizé é valente, viu? Galizé é valente, já viu? Galizé não tem medo de galo grande, não. Sabia? É isso aí. Pegou o espírito? Entendeu a mensagem? Dê para Jesus uma salva de palmas.